O basquete do São Paulo lutou, mas não conseguiu evitar a derrota para o Franca por 81-78 no último sábado, no ginásio Pedrocão, em Franca. Com o resultado, o playoff da semifinal ficou em 3-1 e, com isso, o São Paulo deixa a competição e encerra a temporada com 2 títulos, o do Paulistão e a Champions League das Américas. Os destaques da partida foram Caboclo, com 23 pontos, 4 rebotes e 1 assistência, Coelho, 19 pontos, 5 rebotes e 3 assistências e Marquinhos, 19 pontos e 7 rebotes. O São Paulo vendeu os 30% dos direitos econômicos que ainda tinha do zagueiro Tuta ao Eintracht Frankfurt, de olho na janela do meio do ano. Caso o jogador, um dos mais valorizados da Alemanha, seja vendido, o São Paulo vai lucrar mais 500 mil euros, 2,6 milhões. O São Paulo vendeu os direitos restantes para o clube alemão por 1,5 milhões de euros, 7,8 milhões. Segundo pessoas ligadas ao jogador, 2 clubes da Alemanha e um da Espanha sondaram a situação do jogador de 22 anos, titular em 37 das 38 partidas que atuou na temporada de 2022 pelo Eintracht Frankfurt. Tuta foi vendido para os alemães em 2019, depois de conquistar a Copinha pelo São Paulo. Os alemães pagou 1,8 milhões de euros, 7,6 milhões por 70% dos direitos econômicos. Na Alemanha, Tuta ganhou espaço e se tornou peça de destaque da equipe e foi campeão da Liga Europa em cima do Rangers da Escócia. O São Paulo vai vender jogadores na próxima janela de transferências em julho e o técnico Rogério Ceni está ciente disso. Foi o que disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares, em entrevista ao Grande Círculo. Ainda dependemos de venda de jogadores. Eu não tenho dúvida que no meio do ano haverá uma oferta. O São Paulo vai ter que vender, isto está claro, e o Rogério sabe disso. Disse. Casares vê o mercado em recuperação após o período mais grave da pandemia, mas, por outro lado, impactado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, 2 mercados sempre muito agitados. Viemos de uma pandemia onde a janela foi muito conservadora. O mercado sentiu, então parece que agora está se recuperando. O mercado russo, que era um bom mercado, e Ucrânia e outros, não existe mais. A China também não existe mais. Aí começa a reduzir, comentou Casares. O São Paulo, alguns meses atrás, havia recebido uma oferta do Dinamo de Kiev por Rodrigo Nestor e também sondou a situação de Igor Gomes. No Grande Círculo, Casares disse que recebeu ofertas no começo do ano por 3 jogadores, Rodrigo Nestor, e acrescentou Gabriel Sara e Wellington à lista. Na previsão orçamentária de 2022, o São Paulo prevê 142 milhões em vendas de jogadores. O atacante Pato do Orlando City revelou que estava praticamente vendido pelo São Paulo a um time árabe sem saber da negociação e, por conta disso, optou por rescindir seu contrato com o clube em 2022. Quando rescindi com o São Paulo, não foi por jogar, eu estava praticamente vendido no ano em que eu estava lá. Eles queriam a negociação que eu não queria. Eu tive um pouco de estresse, foi com o Cuca e com o Diniz e eu não queria. Era para o mundo árabe e eu não sabia. Eu queria ficar porque daria conta do recado. Cheguei com o contrato junto com o Raí e disse que não queria ficar mais, que tinha muitas coisas que não fazia parte do que tínhamos combinado. Tivemos algumas discussões na pandemia. Alguns jogadores combinavam alguma coisa e alguns pediam para que eu pudesse ajudar. E eu não queria ficar nesse estresse, eu queria fazer o melhor ao São Paulo. Disse Pato.
O jogador tinha contrato com São Paulo até o fim de 2022 e abriu mão do que tinha recebido o contrato dali para frente, além de luvas atrasadas. O clube calcula uma economia de aproximadamente 35 milhões, se contado todo o contrato até 2022. Rescindindo o contrato, eu pensava com carinho ao São Paulo. A minha decisão foi por aquilo que eles tinham feito lá atrás quando abriram as portas para mim em 2013. Pela torcida são paulina, eu tenho um carinho. A minha decisão de deixar o clube foi para ficar bem mentalmente e a torcida sempre ficará no meu coração, disse. Mesmo com os problemas enfrentados no fim de sua passagem, Pato afirma não ter ficado magoado com o tricolor. A parte do perdão, eu acho que você sempre tem que buscar o melhor do outro. Sempre ao meu lado contra o do São Paulo temos objetivos e sobrevivência. Não tenho mágoa de ninguém, sou uma pessoa livre, de cabeça tranquila. A pessoa que mais fez mal para mim não tenho rancor nenhum. Finalizou Pato.